Muito bem, pessoal. Sabia que nós estamos acabando o livro? mais 2 domingos, quer dizer, esse mais um e a gente acaba, tá? Tem só o capítulo 29 e 30, mas como está resumido, provavelmente a gente deve acabar na semana que vem, tá? Aí, logicamente, será dado sequência de algum outro estudo, que nós ainda não definimos, mas conversando com vocês depois, a gente vai definindo o que nós vamos estudar, tá? Então, nós falamos até o capítulo passado a respeito de efeitos físicos. A gente falou das materializações, da ectoplasmia, né? Da importância do fenômeno e da decorrência moral do fenômeno de materialização, inclusive para a cura, né? Só que nesse capítulo nós vamos abordar a questão da mediunidade em alguns tópicos específicos que o André Luiz teve a curiosidade de saber a opinião do Aulus, tá? Então vamos ver aqui. De volta ao lar de Aulus, André perguntava-se intimamente por que motivo existe tanto embaraço verbalístico em sucessos comuns a todos, quando a simplificação seria bem mais interessante. Então aqui André Luiz está querendo saber o seguinte: por que a gente complica tanto em termos de mediunidade? E ele está falando mais especificamente sobre os estudiosos que vieram a estudar os fenômenos mediúnicos. Metapsiquistas, né, parapsicólogos, entre outros que vieram a ter contato com médiuns e com fenômenos. Por que essas pessoas complicaram tanto os termos? Espera aí, só um pouquinho, pessoal. Esqueci de uma coisa aqui. Pronto. Então, por que se complicou tanto, né, no estudo da mediunidade? Os metapsiquistas, por exemplo, chamavam criptestesia a sensibilidade oculta, críptica, que batizaram o conhecimento de fatos sem o concurso dos sentidos carnais com a palavra de metagnomia. Nossa, palavra difícil, né? Por que não aplainar tais dificuldades de expressão? Afinal, refletia André, a mediunidade interessa, na essência, a humanidade inteira. Isso ele fala porque se vocês forem pesquisar, estudar mais a fundo, vocês vão se deparar com vários nomes que complicaram mesmo o estudo da mediunidade. Até hoje, muitas vezes, a gente, no estudo mais profundo, a gente vai ter algumas dificuldades, né? Às vezes tem 2 pessoas falando a mesma coisa, mas com termos totalmente diferentes. Isso complica, né? E André Luiz, então, está fazendo essa reflexão. O instrutor, observando tais pensamentos, considerou: a mediunidade, indubitavelmente, é patrimônio comum a todos. Entretanto, cada homem e cada grupo de homens no mundo registram-lhe a evidência a seu modo. E isso a gente pode dizer não apenas no campo científico. A gente pode dizer não apenas no campo científico, no campo religioso também. Para nós, no nosso modo de entender. Porque, por exemplo, o mesmo fenômeno mediúnico que nós entendemos como fenômeno mediúnico dentro do Espiritismo, pode ser tido como uma revelação numa outra religião, né? Uma inspiração divina, uma revelação. Para nós, trata-se do mesmo fenômeno mediúnico, né? Paulo de Tarso, nas suas cartas, ele falava dos carismas. A um, o dom da profecia, a outro, o dom da cura, a outro, o dom da palavra, a outro, o dom... O que são os carismas? São as mediunidades, são os vários tipos de mediunidades, né? Então, não apenas no campo científico, no religioso também, às vezes a gente tem vários termos, mas expressando a essência mediúnica, né? Então, cada homem e cada grupo registram a evidência a seu modo, né? Conforme o seu modo de enxergar, né? De nossa parte, é possível abordá-la com a simplicidade evangélica, baseados nos ensinamentos claros do Mestre, que esteve em contato incessante com as potências invisíveis ao homem vulgar,
curando obsidiados, levantando enfermos, conversando com os grandes instrutores materializados no Tabor, o Monte Tabor, a transfiguração do Tabor, né? Quando Jesus, Tiago, Pedro e João estavam juntos, né? E Jesus se transfigurou, né? Irradiou determinadas energias, provavelmente inclusive ectoplasma devia ter, porque o Evangelho fala de uma neblina que cobriu a todos ali, provavelmente era uma esterilização de ectoplasma, né? E apareceu quem? Nada menos do que Moisés e Elias, né? Moisés e Elias. O interessante, olha só, o interessante é que quando houve essa transfiguração do Monte Tabor, João Batista já havia sido degolado. E nós sabemos que João Batista, ele era Elias reencarnado, né? Isso está na própria Bíblia, né? Quando diz, né, que Jesus fala, eles perguntaram para Jesus, mas o Elias não viria primeiro, antes de vir o Messias? Aí Jesus fala o quê? Pois eu digo que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram tudo o que quiseram com ele. Porque degolaram, né? Elias era... Aí eles concluíram, está lá no Evangelho, eles concluíram que ele falava de João Batista. Os discípulos concluíram que ele estava falando de João Batista, que ele era Elias reencarnado, né? Inclusive o Geraldo Saviani falou ontem sobre isso aqui, né? Falou sobre a questão do Elias bem explicadinho, né? Naquela disputa lá religiosa que ele teve, né? Para ver se eles ou se uma outra religião, os cultivadores de uma outra religião, quem que podia mais, quem que tinha mais poder, né? E aí prepararam um bezerro lá, né? E Elias falou assim, olha, agora eu quero então que o Deus de vocês coloque fogo, consuma esse bezerro aqui, essa oferenda de vocês. Vamos ver se vocês vão conseguir, né? E aí ficaram lá o dia inteiro esperando que Deus acendesse o fogo lá naquela oferenda. E rezaram e nada do fogo, né? Aí eles falaram para Elias, agora Elias, é impossível isso que você está querendo. Então, o seu Deus, então, vê se você consegue botar fogo nesse cordeiro aí, né? E não era churrasco não, tá, pessoal? Não era churrasco de final de semana, não. Era uma disputa religiosa mesmo, né? Aí Elias mandou tacar água em tudo, na lenha, no próprio cordeiro e tal, e orou, e aí diz que caiu um raio do céu e consumiu, botou fogo no cordeiro e tal. Só que aí depois, ele tendo vencido essa disputa, ele mandou degolar todos daquela outra religião, né? Aí consistia o karma dele, vamos dizer assim, que ele teve que passar como João Batista, ele teve que passar pela experiência da degola, né? Então, nesse momento aqui do Monte Tabor, Jesus transfigurado, aparece Moisés, que havia vivido em torno, aí, acho que, se não me engano, uns 2000 anos antes de Jesus, aproximadamente, e Elias, alguns séculos antes de Jesus. Elias na personalidade de Elias, né? Depois ele reencarnou como João Batista. Então, ouvindo os mensageiros celestiais em Getsemane e voltando ele próprio a comunicar-se com os discípulos depois da morte na cruz. Entretanto, a ciência terrestre, por agora, não pode analisá-la sem o rigor da experimentação. Quer dizer, nós entendemos esses fenômenos, nós aceitamos, estudamos dessa forma simples, entendendo que o próprio Jesus, ele foi autor de inúmeros fenômenos mediúnicos, né? Os seus discípulos também. E o próprio Jesus teria voltado, né, não em corpo, mas ele teria voltado espiritualmente, ou seja, um contato com os espíritos também, né? Ele teria voltado para estar novamente com os discípulos, né? Se alguém quiser comentar alguma coisa, o Felipe está com o microfone ali, é só levantar a mão, tá? Aí ele passa para vocês.
Então vamos lá. Após ligeira pausa, o assistente prosseguiu. Não importa que os aspectos da verdade recebam vários nomes, conforme a índole dos estudiosos. Vale a sinceridade com que nos devotamos ao bem. O laborioso esforço da ciência é tão sagrado quanto o heroísmo da fé. Olha que bonito, né? Quer dizer que são vias diferentes, a via da religião, a via da fé, que o Espiritismo tem aproximado. Porque a fé e ciência têm estado meio que divorciados um do outro. Não é? Só que o Espiritismo, como ele é ciência, filosofia e religião, ele tem unido, ele tem aproximado. Né? A Joana de Ângeles até fala que o maior propósito nosso hoje, além, é claro, de nós nos modificarmos, de nós nos planificarmos, é nós ajustarmos o nosso pensamento ao pensamento científico da nossa época. Querendo dizer o quê? Que para que o nosso conhecimento espiritual seja legitimado pelas necessidades, pelo conhecimento exterior, né? pela cultura em que nós vivemos, é preciso que haja uma ponte entre as necessidades culturais da época e o que nós aprendemos aqui, o que nós estudamos aqui. Porque senão fica um discurso apenas compreendidos por nós aqui dentro, mas sem um paralelo na ciência atual. Vocês entendem, pessoal? É preciso pesquisadores, é preciso pessoas que atualizem sempre o conhecimento espírita, né? Que busquem as informações da ciência, que ajude a fornecer o conhecimento para a própria ciência. Tá? Ou seja, para comprovar tudo isso que a gente tem estudado. Né? Para comprovar... Oi, só comentar? Tudo que a gente tem estudado, é fundamental isso. Fala-me. Alexandre, você deve ter visto já que agora está circulando na internet uma imagem conseguida por um pesquisador russo de grande renome. Você viu isso aí? Não vi. Em que ele, com uma... Como é que eu vou dizer assim? Com uma máquina muito potente e super moderna, dessas que tiram fotos assim... Várias em sequência. Em sequência, né? Ele conseguiu filmar um espírito deixando o corpo. Olha só. É muito linda a imagem. Muito bonita mesmo. Você vê? É uma prova científica, né? É uma evidência, e outras vão surgindo, né? Tem vários campos, né, que é possível estudar para comprovar, né, a sobrevivência do espírito e tal. E aí tem que ter a criatividade, a tecnologia para conseguir isso, né? Isso que é legal. Mas ele conseguiu com uma tecnologia de ponta mesmo, né? Então a imagem ficou muito bonita porque aparece assim, o espírito deixando o corpo na hora da morte. Né? Olha só. Em vários estágios, assim. Tá chegando muito lá. Linda. Olá. Aproveitando aqui o comentário da Célia, com essa mesma tecnologia foi possível provar as emanações da prece também. Aquela da água lá? Não só da água, depois, né? Tá. Que esse cientista conseguiu provar, o Masaru, um cientista japonês, a transformação da molécula da água. Mas depois disso, com essa nova tecnologia, também foi possível provar, filmando, né, como a Célia também citou, as emanações das preces subindo. Olha só. Uma coisa muito interessante também. É bom. Aí, tá vendo, gente? Uma coisa boa, né? Legal. Tudo bem. Então, veja bem, o que ele está dizendo aqui, né? É que o que vale é a sinceridade, não importa em termos da religião ou da ciência, os termos que usam. O que importa é a vontade de descobrir, é a vontade de acessar esse conhecimento superior, né?
Se por via da ciência, por exemplo, o Fritjof Capra, no livro Tal da Física, um livro que mudou muito a visão científica de muita gente, né, o Tal da Física, é muito importante esse livro. Ele é um físico, Fritjof Capra, né, que ele faz um estudo comparativo da física moderna, da física quântica, com as filosofias multimilenares orientais. O taoísmo, o confucionismo e várias, né? E ele fala assim, olha, ele pega algumas imagens que foram feitas, algumas imagens artísticas, que foram feitas há 4, 5 mil anos atrás, e ele compara com fotos tiradas de poderosas máquinas de fotografia eletrônica hoje, das partículas, tal, ele vê que há uma similaridade muito grande. Como se aqueles místicos orientais tivessem conseguido captar, por via intuitiva, há 5 mil anos atrás, o que o homem só agora, construindo equipamentos, está conseguindo captar. Aí que você vê que razão e intuição são apenas 2 vias de acesso à verdade. Né? Acho que foi Einstein que falou que a intuição é mais importante que o conhecimento, que a intelectualidade, algo parecido com isso. Por quê? Porque num lance intuitivo, você consegue captar um volume de informações que às vezes a pessoa, utilizando a racionalidade, utilizando a experimentação, vai levar décadas ou séculos, ou no caso até milênios, para conseguir. Né? Isso é muito interessante, que faz inclusive com que a apropriação do conhecimento seja uma coisa altamente democrática. Por quê? Porque a pessoa não precisa ser um catedrático para acessar o conhecimento. Não precisa estar nos grandes centros para acessar o conhecimento. Os místicos orientais buscavam na meditação, buscavam nos estados alterados de consciência, buscavam durante o sono. Tem um livro do César Perry de Carvalho que chama Entre a Matéria e o Espírito, que ele faz um estudo de uma porção de inventores, de estudiosos, tal, mostrando como que eles criaram o que eles criaram, como que eles trouxeram aquela equação, aquele conhecimento da órbita, aquela pintura, e ele faz um estudo muito interessante, demonstrando que em todos eles houve o lampejo intuitivo. Em todos eles existiu o estado alterado de consciência. Tá? Então, é o acesso ao conhecimento que é livre. Nós estamos aqui, mas nesse exato momento nós podemos ter, muito além do que eu estou falando, muito além do que a gente está estudando, vocês podem ter lampejos intuitivos, ter insights, de ter visões de coisas até surpreendentes para vocês mesmos. Né? Então, é uma possibilidade de todos. Né? A inteligência, com a balança e com a retorta, também vive para servir ao Senhor, esmerilhando os fenômenos mediúnicos e catalogando-os, chegará ao registro das vibrações psíquicas, garantindo a dignidade da religião na nova era. Né? Que é o que vocês estavam falando, né? Os instrumentos, as pesquisas, elas estão chegando nos registros psíquicos. Né? Tem um espírito Telésforo, um nome diferente, né? Que ele faz uma palestra no livro Os Mensageiros. Ele fala assim que a mediunidade é uma fatalidade evolutiva. Não tem jeito de fugirmos. Por quê? Porque a mente do ser humano está se aproximando progressivamente das esferas psíquicas espirituais. A humanidade, ela está ascendendo psiquicamente. Ou seja, o contato com o além, o contato com o mundo espiritual vai ser cada vez mais generalizado. Né? Então vai surgir nos estudos, nos livros, nos filmes, em todo lugar a gente vai ver, a gente verá esse contato com os espíritos. Né?
André lembrou-lhe, porém, que nas próprias correntes do espiritualismo vemos a mediunidade atormentada pelas mais diversas interpretações. Né? Que mesmo nas correntes espiritualistas, mesmo daqueles que estudam o espírito, nós vemos interpretações muitas vezes atormentadas. Alguns exemplos a gente vai ver aqui na sequência. Está ficando claro, pessoal? Tá? Qualquer coisa aí vocês dão uma paradinha, né? Então vamos lá. Há os que acoimam os médiuns de insanos e loucos. A gente é meio maluquinho mesmo, né? Mas só um pouquinho, não tanto assim. Há os que acoimam os médiuns de insanos e loucos e propõem a sua segregação em templos de iniciação, longe dos sofredores e dos ignorantes, que deles precisam. Bom, o gênio e o louco sempre foram colocados no mesmo pacote, né? Então vamos colocar essa ressalva já a princípio, né? O que está aquém da média sempre foi tido com estigma, foi estigmatizado. O que está acima da média também. Em todos os sentidos. No sentido educacional, por exemplo. Sempre existiu isso. As crianças que estão aquém da classe, elas são estigmatizadas. Aqueles que estão acima da média também são... Porque não há instrumentos hábeis nos professores, na escola, para lidar muitas vezes com essas pessoas. E a sociedade teve nos médiuns, e tem ainda de certo modo, frequentemente taxado de pessoas loucas, pessoas desequilibradas. Haja visto, eu como psicólogo, a minha área, psicologia, lida os fenômenos paranormais com manifestações psicopatológicas. Ainda, né? De certo modo. Então, se você começa a ter visões de espíritos, você está tendo alucinações visuais, auditivas, né? Se você está tendo experiências fora do corpo, você está tendo experiências psicóticas. Vocês já imaginaram, né? Então, existe esse pensamento misturando a mediunidade com a insanidade. Não digo que não exista a insanidade, existe, né? Existe a insanidade, existem os processos degenerativos do comportamento, do pensamento, da emoção, existe. Até alguns estudiosos quiseram que os médiuns fossem tidos como histéricos. Achavam que as comunicações mediúnicas eram apenas estados histéricos. Eram manifestações do inconsciente dos médiuns e manifestações atormentadas, né? Existem essas manifestações? Existe. São todos os médiuns? Não. Não é? Existe o fenômeno real, existe o fenômeno de contato com os espíritos, né? Mas mesmo nas casas espíritas, muitas vezes se alguém chega, por exemplo, como vocês que estão aqui assistindo, né? Se alguém chega a primeira vez e tem manifestações mediúnicas, pode ser que nem mesmo na casa espírita seja bem recebido. A pessoa vai tomar passe e incorpora assistindo aqui a conversa nossa aqui, né? Pode ser que nem mesmo nas casas espíritas a pessoa seja bem encaminhada. Porque o que costuma falar-se? Olha, você precisa se equilibrar. Você precisa aprender a se controlar. Você precisa dominar os seus pensamentos. Não é isso? Não é? E muitas vezes a pessoa não tem condição nem de estudar. Às vezes está sem condição até de escutar a palestra. Você me encaminha para o grupo lá de curso básico. A pessoa não consegue nem prestar atenção direito. Porque ela está tão necessitada em termos mediúnicos que ela não consegue seguir aquele fluxograma básico que nós temos nas casas espíritas. Que a gente quer que todo mundo siga certinho.
faça lá 5 anos de estudo doutrinário. Aí depois vamos ver se cuida da mediunidade da pessoa. Né? Existe uma demanda reprimida. Existe um conjunto de pessoas que absolutamente não consegue se enquadrar nesse modelo que nós temos vivido. Né? De certo modo, acabam sendo segregadas em templos de iniciação. Vamos estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Nós temos que estudar a vida inteira. Mas a gente tem usado isso, muitas vezes, para afastar a pessoa dos sofredores. Para afastar da ajuda aos necessitados. As reuniões mediúnicas, por exemplo, nas casas espíritas, ficou muito hermética. Ficou absolutamente fechada. Né? Porque o Emmanuel falou para o Chico lá, que as reuniões de desobsessão têm que ser fechadas. Não pode, porque o Chico Xavier estava fazendo reuniões abertas, né? Aí o Emmanuel falou, Chico, você tem que fazer as reuniões fechadas. Só que o que a gente fez em movimento espírita? A gente fechou absolutamente as reuniões. E afastou as pessoas que vão chegando necessitadas do contato mediúnico. Tá? Que é uma das coisas mais importantes que existem. Né? Quer falar, Inês? Já deixa ligado, viu, Felipe? Isso. Eu ia te perguntar, Alexandre, se é certo, numa situação assim, ontem eu vivi uma situação assim. Eu estava conversando com uma amiga, ela é da congregação, e a gente estava falando sobre situações que hoje em dia, né, está tão assim, o mundo está tão, as pessoas, né, muitas delas, a grande maioria, estão assim voltado não para as coisas de Deus, não para o espírito, né? Estão voltados muito para a matéria somente, né? Muito, a grande maioria. Certo. Aí ela disse que ela é cética, que ela não acredita no que eu acredito. Ela é da congregação. Tá. Aí eu comecei a explicar para ela que a gente não é só isso aqui, a matéria, né? Eu comecei a falar. Mas ela não me deu o menor ouvido. Aí eu fiquei pensando assim, é certo você ficar explicando para uma outra pessoa que a gente tem o espírito? É certo ou é melhor não falar? A gente tem que usar o bom senso, no sentido de avaliar com quem que a gente está conversando, avaliar. Às vezes a pessoa pergunta uma coisa para você, demonstrando interesse. Né? Às vezes você sabe que ela é de outra religião, sabe que ela tem um outro ponto de vista, né? Então, Jesus foi muito claro nesse sentido, para a gente não ficar perdendo tempo, tentando convencer as pessoas, né? Tentando dar conceitos elevados que a gente estuda aqui, sobre matérias que a pessoa está longe de se interessar. Às vezes a gente fala assim, na intenção de ajudar ela, né? Porque muitas vezes a gente vê ela passando por situações assim que, se ela se voltasse mais para esse lado, ela entenderia muitas coisas, né? No sentido de melhorar a vida para ela. Sim, mas aí a gente percebe que é inútil. Às vezes a gente tem lá uma intuição para falar alguma coisa, mas a gente tem que observar se a pessoa já demonstrou algum dia algum tipo de interesse, né? Algum tipo de abertura, né? Porque senão realmente ela é até fã do Plínio, sabe? Ela vai em todos os lugares que o Plínio está, porque ela gosta muito. Aqui certo. Ela já veio, sabe? Tá. Mas bom, então, isso aí. Tá bom, obrigada. Vamos lá. Aulos reconhecendo que todo santuário de iniciação religiosa, qualquer que seja, é sempre venerável como posto avançado de distribuição da luz espiritual, asseverou que os que dentro dele fogem à lei da cooperação isolam-se na torre de marfim do orgulho que lhes é próprio, e por isso fixam-se em discussões brilhantes, mas estéreis. Acho que até respondendo a sua pergunta aqui, né? Porque não importa o templo que a pessoa esteja. Em todos os templos nós vemos expressões veneráveis, sagradas, né? Agora, o que acontece é que, às vezes, dentro do templo que eu participo, eu também não estou me envolvendo. Se eu sou católico, se eu sou evangélico, se eu sou budista, dentro
do referencial que eu estou buscando, eu também não estou me integrando e me entregando. Eu não estou me envolvendo e participando e ajudando. E aí eu começo a me isolar. Né? E todos os nossos problemas advêm desse nosso isolamento, do nosso egoísmo, né? Do nosso orgulho, muitas vezes, que vai nos isolando cada vez mais. Né? Então, aí a gente permanece frequentemente só no campo verbal, mas longe da participação, da integração e da ajuda que é necessário e que nos faria ficarmos melhores. Né? Porque é saindo um pouquinho de dentro de nós que a gente acaba ficando bem. Olhando as necessidades dos outros também, do próprio grupo que a gente participa, é que a gente acaba ficando bem. Né? Se a gente só olha os nossos interesses, só fica no círculo estreito da nossa personalidade, a gente acaba se enfraquecendo, a gente acaba se alienando e se enfraquecendo. Tá? Tais companheiros, comparou o instrutor, assemelham-se a viajantes agrupados em perigosa ilha de repouso, enquanto os nautas corajosos do bem suam e sofrem na descoberta de rotas seguras para o continente da fraternidade e da paz. Né? Então, no contato com a mediunidade, por exemplo, né? Nas instituições, nas casas espíritas, né? Nós temos, Allan Kardec, ele era pesquisador. O espiritismo nasceu da pesquisa. Allan Kardec era um conhecedor de física, astronomia, matemática. Ele foi um discípulo de Pestalozzi, foi o pai da pedagogia moderna. Né? Então, Allan Kardec era altamente moderno, ele era atual. Allan Kardec era moderno. Não era uma pessoa, a gente às vezes usa Allan Kardec, cita Allan Kardec para uma perspectiva conservadorista, né? Uma perspectiva conservadora, como se Allan Kardec fosse um conservador, rígido. Allan Kardec era a pessoa que estava em par com as tecnologias mais atuais da época que ele viveu. Né? Ele era magnetizador, que era uma ciência, era uma pesquisa nova que tinha. Se ele estivesse hoje aqui, provavelmente ele estaria usando os recursos mais atuais de ciência, de comunicação que a gente conhece. Não é? Provavelmente. A gente não sabe, mas provavelmente. Porque ele foi um empreendedor. Ele foi um empreendedor. E olha, Allan Kardec foi acusado de viver à custa dos livros. Porque ele vivia uma situação tão precária que ele tinha que, para lançar os livros, ele lançava do bolso dele mesmo. Livro dos Espíritos, Evangelhos, ele lançava e tinha às vezes a ajuda de outras pessoas que tinham dinheiro e colaboravam. E ele, para editar os livros, ele saía para fazer palestras e vendia os livros, entendeu? Mas foi falado na Sociedade Espírita lá de Paris que ele estaria vivendo à custa da venda dos livros e tal. Né? Então, são pessoas que muitas vezes ficam presas ao menor esforço. Né? Se mantêm naquela situação segura, confortável, abrigada de todas as tempestades, ventos fortes, né? E ficam naquela posição cômoda. Né? Enquanto tem outros que se arrojam para descobrir, dão a cara, né? A situações, às vezes, até humilhantes, vexatórias, mas para expor uma doutrina, para expor, né, uma possibilidade nova, como ele fez. Você já pensou o que Kardec fez? Pesquisou o contato com os espíritos usando médiuns de 12, 13, 14 anos aí. Gente, Hermance Dufour e outros médiuns aí eram novos, eram adolescentes. E Jesus foi questionando os espíritos através desses médiuns. Iniciantes também. Não tinha curso de mediunidade. não tinha curso de mediunidade. Nada contra os cursos de mediunidade. Mas olha só o arrojo, né? Olha o arrojo de Kardec. Uma época em que a mulher não estudava, né? Não tinha muitos direitos, e ele estava ali questionando os espíritos. Né? E ele, que já era conhecido, lançando
o próprio nome dele, embora ele tenha usado um pseudônimo, né, mas todo mundo sabia que era ele, se expondo em Paris no século das luzes, em que as mentes mais brilhantes estavam localizadas em Paris. Não obstante, o Livro dos Espíritos, só para a gente ter uma pequena demonstração, o Livro dos Espíritos antecedeu a teoria das espécies de Darwin. O Livro dos Espíritos é profundamente evolucionista, muito mais amplo, muito mais profundo do que a teoria de Darwin. E antecedeu a teoria de Darwin em 1 ano. A teoria de Darwin, a origem das espécies, nasceu em 58. E o Livro dos Espíritos nasceu em 57. E a teoria de Darwin revolucionou a ciência. O conceito de evolução. Só para a gente ter uma pálida ideia. Então são esses trabalhadores corajosos e que pesquisam, que estudam, que procuram avançar, deixando o medo de lado. Porque um dos maiores inimigos nossos ainda é o medo. É o medo de afrontar o desconhecido, de errar. Tem uma historinha de Humberto de Campos, que ele tem um espírito muito devedor, que ele está querendo reencarnar. Aí ele pede para um espírito amigo para interceder por ele, para ele conseguir um novo corpo, para ele reencarnar e tal. Aí o espírito fala assim, olha, mas você está disposto a errar? Você está disposto a errar? O espírito podia ter perguntado, você está disposto a acertar? Mas por que ele perguntou, você está disposto a errar? Porque, gente, das coisas que a gente mais faz no dia a dia é errar. Quem não quer errar, fica lá no plano espiritual, nas regiões mais elevadas lá. Mas aqui que a gente vem lavar a roupa suja, a gente erra frequentemente, Então a gente tem que sair dessa proteção nossa de perfeccionismo e fazer as coisas, se entregar mais, experimentar mais, buscar mais o crescimento, Senão a gente fica deixando que o medo, nos paralise, na verdade, Lá, levanta a mão, senão o pessoal não ouve aqui. O pessoal não vai ouvir aqui. Eu queria dizer que a gente aprende mais com os erros que com os acertos, É verdade. Muito mais. Talvez sejam até mais frequentes, É. Não é fazer apologia ao erro, pessoal? Mas a gente aprender a lidar o erro com naturalidade. Errou, pede desculpa e muda o caminho e vamos em frente. Mas é fazendo uma análise assim na vida da gente, entre errar e acertar. A gente observa que aprende mais com os erros que com os acertos, Talvez fixa mais, porque é mais chocante, assim, verdade. Obrigada. Então vamos lá. André aproveitou o ensejo para propor a Aulus diversas questões relacionadas com a prática da mediunidade na crosta, na terra aqui, A primeira, há os que acham seja lícito cultivar tão somente o convívio com os gênios superiores da espiritualidade, relegando as manifestações mediúnicas vulgares à fossa da obsessão, da enfermidade, que na opinião deles devem ser entregues a si mesmas. Vocês entenderam isso aqui? Então, André está propondo uma questão para o Aulus. Olha, Aulus, tem algumas pessoas no trato com a mediunidade que acham que nas reuniões mediúnicas, no espiritismo, nós só devemos cultivar o contato com os bons espíritos. Então, nós vamos receber livros bonitos da espiritualidade, mensagens bonitas da espiritualidade, orientações dos bons espíritos. Mas se aparecer um espírito sofredor, você deixa de lado, não se envolva com isso. Reunião mediúnica só para conversarmos com os bons espíritos. Jamais para auxiliarmos os sofredores da vida espiritual. E aí, vocês concordam com isso? Não, Mas tem correntes de pensamento, assim, até dentro do espiritismo, já vi pessoas falarem que isso é o certo. E que é isso que a gente deve fazer. Até porque a gente já está num período de transição
Então, quem já está numa situação difícil, já vai para outro planeta mesmo. Então, não adianta gastar saliva com esse pessoal. Partindo do pressuposto que nós não somos esses espíritos, né? Que nós vamos ficar na Terra, né? Partindo desse pressuposto. Vai que nós sejamos desses que vão, né? Então, é um pequeno erro aí é meio arriscado a gente fazer isso, né? É perigoso da gente desencarnar e não receber ajuda aqui também, né? Então, mas são pensamentos, são concepções que vão ganhando força, às vezes em determinados grupos, e que passam a influenciar muitas pessoas, né? Mas que, vamos ver a opinião aqui do Aulus, né? Isso é comodismo, sob rótulo de cultura. Ponto. Né? Isso é comodismo. Isso é desculpa para não entrar em contato com as zonas difíceis da espiritualidade, com as pessoas difíceis da espiritualidade, ou com as pessoas necessitadas que procuram a casa espírita. Então eu mando a pessoa estudar, vai estudar, porque eu prefiro mandar a pessoa estudar e se equilibrar do que eu participar do problema dela, do que eu procurar achar soluções para o problema dela junto com ela, atender dos espíritos necessitados, né? Então, isso é mais trabalhoso. Então, eu mando a pessoa estudar, eu crio lá um monte de coisa, ó, você vai fazer isso. Se ela não se encaixar, se ela não gostar desse esquema, ela vai procurar outro centro. Nos grandes centros, nas grandes cidades, as casas espíritas não sofrem com isso. Por quê? Porque é tanta gente chegando, é tanta gente buscando centro, que se um não está tendo um atendimento bom ou suficiente para se equilibrar, ele vai embora e tem 500 que vão ficar. Inclusive até eu falo, outro dia eu estava falando para o rapaz aqui, que é da Federação Espírita Brasileira, né? Eu estava falando para ele que as estruturas das casas espíritas não foram feitas, infelizmente, quem concebeu essas estruturas partiu do princípio que as casas espíritas são todas iguais e são como as casas das capitais, por exemplo. Que não é a realidade das casas pequenas do Brasil inteiro, que sofrem com esse modelo. Entendeu? Então, pelo menos é assim que eu percebo, que eu tenho percebido ao longo do tempo, né? Quem que pediu? O Cláudio que queria falar? Olha lá, Felipe. Manda para o Cláudio ali, que já está quase desistindo aí. Ah, minha mãe também. Fala, Cláudio. Oi. Aproveitando o assunto aí, a gente percebe que o porquê eu gostaria de saber, assim, na mediunidade, parece que o auxílio é mais eficaz do que na vida terrena. Uhum. Né? Aqui na matéria é complicado, parece que o auxílio não é eficaz assim como, né? Parece, verdade. Ou eu acho que você já vai explicar isso. É verdade. Só para você ter uma ideia, já está mais predisposto a ter. Os espíritos falam que numa reunião como essa, por exemplo, que a gente está aqui, ou uma reunião pública, palestra e passe e tal, a gente vê na obra do André Luiz, os espíritos falam assim, olha, o maior benefício é sempre para os espíritos do que para os encarnados. É sempre maior o benefício para os espíritos, centenas de espíritos que estão aqui conosco, do que propriamente conosco, com a gente que está encarnado aqui. Os espíritos conseguem se beneficiar muito mais da ajuda espiritual prestada, até do que a gente está falando, da oração, da leitura e tal. Por que isso? Por que vocês acham isso? Que os espíritos acabam se beneficiando muito mais do que nós encarnados. Porque nós já estamos aqui, já pedimos para passar por isso e vamos ter que passar pelas provas. E o espírito desencarnado, não? Não. Porque nós estamos profundamente mergulhados na ilusão. E eles já viram o desmoronar de muitas ilusões. Porque nós estamos ainda com o corpo, que para nós é uma resistência, uma barreira,
Que a gente olha aqui, a gente vê a gente mesmo aqui. E para nós está tudo bem, está um dia lindo, as plantinhas estão aí, o sininho está batendo. A gente vai sair daqui, vai comer com a família e vamos empurrando com a barriga. Mas e aqueles que já se depararam com a vida espiritual? Já estão colhendo os dissabores das ilusões que cultivaram? São essas legiões que são trazidas às reuniões públicas e mediúnicas. Vocês entendem? Então eles estão com o perispírito em frangalhos. Eles estão com a alma em frangalhos. Né? Eles estão com a alma em frangalhos. Então eles recebem as vibrações, o auxílio espiritual, a oração, a leitura, né? A palestra, eles recebem sedentos. Gente, é só a gente adoecer. Não é? Os espíritos falam assim, olha, algumas semanas de cama fazem milagres na vida de um ser humano. Não é, pessoal? As minhas maiores mudanças interiores, elas foram acompanhadas de dor. Elas foram acompanhadas de alguns dias, algumas semanas de cama. Eu posso contar nos dedos as vezes que foram. Mas foram as grandes viradas na minha vida, foram esses períodos de doença, de sofrimento. Entendeu? Né? Então, eles estão com isso tudo à mostra. Eles estão com a realidade deles à mostra. Aqui na Terra, a gente vive uma coisa externa, internamente a gente ainda vive outra. A gente vai levando essa dualidade, essa ambiguidade de sentimentos, de atitudes, não é? É difícil quem se subtraiu totalmente essa ambiguidade, né? Essa contradição. Mas eles não têm mais do que se esconder, pessoal. Eles trazem os estigmas da morte que sofreram. Uns foram mutilados, outro assassinado, outro se suicidou, o outro morreu de overdose. São a nossa população que se comunica nas reuniões mediúnicas. Essa é a nossa população que a gente conversa todas as semanas, né? E que são tratados aqui na Casa Espírita, né? Quer falar, mãe? Diante dessas pessoas que acham que a gente tem que se preocupar só com os melhores, né? Deixando, né? Com o superior e deixando os necessitados de lado, Alexandre, eu acho que a primeira coisa a gente tem que refletir a respeito da mensagem de Jesus, né? Certo. A gente tem que se colocar no lugar do outro. E se fôssemos nós que estivéssemos ali, não é? Sim. Sim. Aí a gente gostaria de ter todo o atendimento necessário, possível, né? Se o próprio Jesus teve condição de falar, eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Exatamente. Não é? Então já disse tudo, né? O Espiritismo ele é aceito fundamentalmente por quem sente a necessidade dele. Tem pessoas que vivem uma vida ainda muito confortável, que dizem não terem problemas, que dizem que está tudo bem, e por isso não se sentem motivadas a buscar um consolo mais profundo. Não perderam um parente a quem amavam muito. Então ainda é confortável deixar para lá esse negócio de espírito, até porque eu não tenho entre os espíritos um parente querido. Então eu não preciso desse questionamento, dessa dúvida. Para que eu vou colocar dúvida na cabeça se eu não perdi ninguém ainda? Mas olha, é só perder alguém e já começa a se questionar. Puxa, será que a pessoa morreu mesmo está viva, né? E é muito justo que se questione. Aí vai buscar os médiuns, né, para receber uma mensagem. Mas é justamente aí que há o crescimento, aí que há o desabrochar da fé. A pessoa começa a cultivar a fé. Né? Fala, pai. Você estava falando que às vezes uma doença ajuda muito, né? Você teve uma hepatite que te aproximou do André Luiz, não foi? Eu tive as minhas. Eu tive minha hepatite, né? 40 dias de cama, né? E lendo André Luiz desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? Foi uma das coisas que mais mudou minha vida, né, Vivi? Você lembra dessa época, né? A gente volta meio alienado, né? Porque a gente passa a viver tão assim, essa coisa espiritual, que até a gente se adequar de novo à vida material é meio complicado, né? Mas ajudou bastante, né? Existiram outros momentos também, mas esse foi um deles, né? Me ajudou, né? É isso aí, né? Deixa eu ver aqui. Então, só terminando esse parágrafo, aí a gente dá uma paradinha, né? Isso é comodismo sob o rótulo de cultura, respondeu o instrutor.
os gênios realmente superiores da espiritualidade jamais abandonam os sofredores e os pequeninos. À maneira do sol que clareia o palácio e a furna, com o mesmo silencioso devotamento, auxiliam a todos, em nome da providência. Né? Tem um instrutor, só para a gente finalizar, tem um instrutor no livro Obreiros da Vida Eterna, que está fazendo uma palestra e ele comenta assim, que ele queria evoluir a todo custo. Né? Ele sofreu muito, errou muito, tal, mas ele queria evoluir. Aí ele se esforçou e logo ele começou a adquirir uma certa condição. E ele foi melhorando, a tal ponto que daqui a pouco ele olhava para a terra e olhava para as dificuldades terrenas até com uma certa aversão. Porque ele lembrava da época dele, como é que ele era inferior, as dificuldades da terra, as doenças, os equívocos, as paixões e tal. Eu falei, meu Deus, ainda bem que eu estou aqui. Ainda bem que eu já saí dessa situação, que Deus me livre, né? Até que ele estava feliz da vida, né? Fazendo os passeios dele na vida espiritual, tal, usufruindo de uma condição mais elevada. De repente ele vê passarem luzes assim, de cima para baixo, né? Porção de luzes assim, passando, né? Eu falei, nossa, o que será isso, né? Aí ele foi e parou uma dessas luzes para conversar. Eram espíritos de luz, de muita luz, né? E aí ele falou, nossa, mas o que vocês estão fazendo? Vocês estão descendo lá para a terra, né? Aí o Espírito falou assim, é o que o nosso Senhor Jesus Cristo está descendo ao planeta para ajudar as criaturas que estão presas às baixas paixões, aos crimes, aos erros. Ele está indo para libertar consciências na matéria. E é preciso acompanhar o Mestre Jesus. Né? Aí ele fala assim, ó, nem mais uma palavra. Ele desceu também para vir ajudar. Você vê, o próprio Jesus, ele podia ter ficado, né, nas altas esferas, cuidando, tem poder. Tem até uma mensagem de Emmanuel que ele fala assim, olha, Jesus, como um comandante que é, como um governador que é, ele poderia ter mandado pessoas para fazer todo o trabalho que ele fez. Mas ele quis dar a lição, ele quis dar o exemplo. Lembrando a nós que tem coisas que não são, nós não vamos poder delegar para os outros. Nós teremos que fazer. Nós teremos que dar o exemplo, a lição, né? E achei muito bonita essa passagem, né? Porque não pode, a elevação não pode ser o pretexto para fugirmos ao trabalho. A proteção do nosso conforto não pode ser justificativa para fugirmos às dificuldades, a aspereza do trabalho. Se nós fizermos isso, nós vamos estar mistificando as obras do Cristo. Né? Ok, pessoal, vamos dar uma paradinha, né? Já estamos na hora.